É possível nos dias de hoje entender a condição de perplexidade de nossos ancestrais no começo dos dias, diante da complexidade do mundo à sua volta. Podemos também intuir de que maneira surgiu no homem a necessidade de conhecer o mundo que ele habitava. O simples deslocamento de um ponto a outro na superfície de nosso planeta já justifica a necessidade de se visualizar de alguma forma as características físicas do mundo. É fácil imaginarmos alguns dos questionamentos que surgiram nas mentes de nossos ancestrais, por exemplo, como orientar nossos deslocamentos, qual a forma do planeta, entre outras. O conceito de cartografia tem suas origens intimamente ligadas às inquietações que sempre se manifestaram no ser humano, no tocante a conhecer o mundo que ele habita. O vocábulo cartografia, etimologicamente, descrição de cartas, foi introduzido em 1839 pelo segundo Visconde de Santarém, Manuel Francisco de Barros e Souza de Mesquita de Macedo Leitão, que nasceu em 1791 e morreu em 1856. A despeito do seu significado etimológico, a sua concepção inicial continha a ideia do traçado de mapas. No primeiro estágio da evolução, o vocábulo passou a significar a arte do traçado de mapas, para em seguida conter a ciência, a técnica e a arte de representar a superfície terrestre. O processo cartográfico hoje parte da coleta de dados, envolve estudo, análise, composição e representação de observações de fatos, fenômenos e dados pertinentes a diversos campos científicos associados à superfície terrestre. Portanto, a cartografia faz uma descrição da Terra, não esquecendo que a Terra não tem esse formato lindo que a gente está vendo aqui, totalmente esférico, né, bonitinho, mas sim um formato de geóide, que é essa forma meio que disforme por causa das formas do relevo, né, que existem aqui no planeta. Mas é uma forma que a gente conhece, a forma esférica. Mas como a gente pode trabalhar com essa forma, né? Se eu, por exemplo, estou vendo aqui um mapa do mundo mostrando a África e eu quero falar do Brasil, a forma melhor de representação é o globo terrestre. Essa é a forma mais coerente ou mais perto do que é a realidade quando se fala de globo terrestre. Por isso se convencionou fazerem projeções cartográficas. A primeira projeção é a chamada projeção cilíndrica. É a representação no papel do que é a Terra. A gente tem um cilindro que envolve a Terra. No momento que você abre, é como se fosse tirado um xerox, ou uma cópia do planeta. Abrindo a folha, você tem o cilindro desenvolvido, onde tem os paralelos e meridianos, que são retos, paralelos e perpendiculares entre si. É a forma mais comum que a gente tem aí. Um segundo tipo de projeção cartográfica é a projeção cônica. É um plano de projeção que é um cone que envolve a esfera terrestre, mas que serve, depois de desenvolvido, para pegar apenas as áreas de latitudes médias, né? Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos convergem todos para o polo. É uma forma de ver as latitudes médias. E temos a projeção plana, ou chamada azimutal. O plano da projeção é um plano tangente à esfera terrestre. Esse plano tangente ele pega os polos, né, tanto o polo norte como o polo sul. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos irradiam-se do polo. Essas são as três principais projeções cartográficas que a gente tem. Da projeção cilíndrica, lembrem do seguinte também. Temos a projeção de Mercator, que tem o seu uso o mais comum hoje no mundo, né? É uma projeção chamada de eurocentrista, porque praticamente a Europa é o centro do planeta. A gente tem esse mapa onde você identifica, compra em qualquer livraria, em qualquer lugar, porque é o que a gente está mais acostumado a ver. Um mapa bonito, onde você tem aqui a preservação da forma dos países, mas a área fica distorcida. Pode observar em cima que a Groenlândia acaba parecendo ter
um espaço, uma área maior que a do Brasil, o que não corresponde à verdade. Nos anos 70 surge Peters, que faz um mundo também de projeção cilíndrica chamado de terceiro mundista. Por quê? Porque ele dá uma esticada, teoricamente, no mapa, onde você vai distorcer a forma, mas vai preservar a área dos países. E ele é terceiro mundista porque quando você olha bem esse mapa, você identifica os países do terceiro mundo, América Latina, África e Sul da Ásia. Muito pouco usado porque ele acaba se tornando, entre aspas, feio, né? Já não é uma coisa que agrade aos olhos das pessoas olhar esse mapa todo distorcido. A gente prefere ver aquele mapa mais bonitinho com as formas dos países. Tipos de representação cartográfica você tem. O globo, como já foi falado, que representa sobre uma superfície esférica a Terra em escala pequena dos aspectos naturais e artificiais de uma figura planetária. Existe o mapa, que é a representação no plano em escala pequena dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de determinada área, destinada aos mais variados usos. Existe também a carta, que é a representação no plano em escala média ou grande dos aspectos artificiais e naturais de determinadas áreas, subdividida em folhas articuladas de maneira sistemática. E as plantas, que é um caso particular de carta. A área é muito limitada e a escala é grande. Falando-se em escala, escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e sua medida real. Existem dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. Lembre do seguinte, a escala ela vai te dar o 1, 2 pontos e aquele número grande que a gente encontra como a gente vê num exemplo. Por exemplo, 1, 2 pontos, 80 milhões. O que está dizendo aqui? É que para cada 1 centímetro equivalem, na realidade, 80 milhões de centímetros. Então, 1, 2 pontos, 80 milhões. 1 centímetro, os 2 pontos é para, então 1 centímetro para cada 80 milhões de centímetros. Então, observe o mapa ao lado. Ele mostra que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros, ou 500 metros. Quando se diz que a escala de 1 por 5 milhões, indicada pela forma 1, 2 pontos, 5 milhões, significa que cada centímetro da região cartográfica equivale a 5 milhões de centímetros e que pode ser transformada em metros e em quilômetros. Então, 1 centímetro medidos na régua é 5 mil centímetros, transformando 500 mil decímetros, 50 mil metros, 50 quilômetros. A questão é mera matemática de transformação. As escalas têm 3 tipos: a escala grande, média, pequena. A grande é quando você tem a escala mostrando 1 para 50 até 1 para 25 mil, que são as plantas arquitetônicas. A escala média vai de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, que são os mapas topográficos. A escala pequena é quando você tem 1 para 250 mil ou mais, que são mapas ou atlas geográficos. Então sempre tenha em mente a seguinte situação: numa escala grande você tem grande detalhamento, em escala pequena você tem menor possibilidade de detalhamento. A gente confunde muito, porque na verdade é assim, quanto menor o denominador, maior é o grau de detalhamento. Quanto maior o seu denominador, menor é a possibilidade de detalhamento.